Como você pode amar uma pessoa e dormir com outra? Como isso é possível? E você acredita nisso? Minha esposa e eu estávamos bem. Filhos, casa, emprego estável. Minha esposa não me deu nenhuma razão para me preocupar. A única coisa que tivemos problemas foi na vida de cama, e só depois de mais de 20 anos percebi o que realmente estava acontecendo. Numa sexta-feira, tive que dirigir pela cidade para entregar arquivos urgentes da minha delegacia para a sede da polícia. Fiquei preso à mesa nas últimas 2 semanas devido a um incidente de tiroteio envolvendo meu parceiro e eu. O tiroteio foi justificado. Nós confrontamos um suspeito saindo e que apontou uma arma para nós. E foi Jim quem disparou o tiro, não eu. No entanto, nós dois ficamos confinados ao trabalho de escritório até que a Divisão de Assuntos Internos concluísse sua investigação, o que me deixou completamente entediado. Com um pouco mais para ocupar meu tempo, decidi passar pela minha casa no caminho. Ellen tinha preparado um delicioso peito bovino para o jantar na noite anterior, e pensei ter transformado algumas das sobras em um sanduíche para o almoço. Era apenas um pequeno desvio da minha rota, e eu sabia que ninguém na delegacia se preocuparia com o tempo que eu levaria para completar minha tarefa. Enquanto eu dirigia lentamente pela minha rua, estacionei meu carro em frente à casa da Sra. Ferguson para admirar seu lindo jardim de flores. Ela dedicava 8 meses do ano para cuidar dele, e era sempre uma visão de se ver. Assim que eu estava me preparando para continuar os últimos 50 metros até minha casa, olhei para cima e fiquei surpreso ao ver um homem saindo da minha porta da frente. Era Mark Malczek, um morador da esquina, conhecido como uma espécie de especialista em computadores que trabalhava remotamente. Não pude deixar de me perguntar o que ele estava fazendo saindo da minha casa às 11h30 da manhã. Observei enquanto ele casualmente virava a esquina e desaparecia de vista. Então estacionei na frente da minha casa e entrei. A casa estava silenciosa, mas pensei ter ouvido o som de um chuveiro ligado no andar de cima. Ao subir as escadas e entrar no meu quarto, recebi uma surpresa desagradável. A cama estava em ruínas, travesseiros, lençóis e cobertores estavam espalhados sobre ela, e havia uma grande mancha molhada no centro. Havia claramente alguém suando muito no quarto, o que não deixou dúvidas sobre o que Mark Malczek estava fazendo na minha casa. Do banheiro, o som do chuveiro correndo chegou até mim, acompanhado pelo canto alegre de Ellen, um sinal familiar de sua satisfação. Droga! A raiva surgiu dentro de mim, pronta para abafar minha profunda descrença. Minha esposa estava tendo um caso com algum vizinho pelas minhas costas? Ellen e eu estávamos casados há 24 anos e eu acreditava que nosso casamento era bastante feliz. Nós nos cruzamos pela primeira vez quando eu ainda estava na academia de polícia. Ela estava ajudando com o buffet no casamento do meu primo, e ela imediatamente chamou minha atenção como a garota mais adorável que eu já tinha visto. Ela era pequena, charmosamente atraente, não incrivelmente bonita, mas com um físico incrível. Por meio de algum flerte, consegui obter o número de telefone dela e, depois de cerca de 1 ano de namoro, nos casamos. Na maior parte do tempo, nosso casamento tinha sido maravilhoso. Eu era contratado pelo departamento enquanto ele seguia sua carreira em buffet, muitas vezes assumindo projetos freelance para uma empresa de propriedade de um amigo do ensino médio. Esse arranjo permitiu que ela tivesse uma agenda flexível, possibilitando que ela fosse uma mãe envolvida com nossas 2 filhas, Linda e Verônica. Linda já havia se formado na faculdade e estava trabalhando em Chicago, enquanto Verônica estava no 3º ano em Canyon. Elas eram crianças excepcionais e Ellen tinha sido uma mãe extraordinária para elas. Ellen e eu tínhamos um vínculo profundo, nossos valores estavam alinhados, nossas prioridades familiares correspondiam, e nós realmente gostávamos da companhia um do outro. Quando encontrávamos outros casais que pareciam desinteressados um no outro, trocávamos sorrisos cúmplices. Ainda estávamos nos divertindo muito juntos depois de 2 décadas, nunca ficando sem assunto para conversar. Eu me senti incrivelmente sortuda, exceto por um aspecto. Um desses aspectos era nossa vida na cama. Ellen era inegavelmente atraente e tinha um charme cativante. Sempre me lembrarei da emoção com que vi seu corpo pela primeira vez depois de vários meses de namoro. No entanto, ela simplesmente não era propensa à intimidade na cama.
Depois do nosso namoro e dos primeiros meses de casamento, logo percebi com decepção que Eren se contentava com a intimidade apenas uma vez a cada 10 dias ou mais. Isso contrastava fortemente com a frequência de 3 a 4 vezes por semana com a qual começamos nosso casamento, e não hesitei em expressar meu descontentamento. Ao longo dos anos, enfrentamos esse problema com mais frequência do que qualquer outro. Por um tempo, até buscamos a ajuda de um psicólogo de família, especialmente quando nossas filhas eram pequenas. Depois de muitos anos de decepção e infelicidade, finalmente percebi que minha esposa realmente me ama. Sua falta de interesse e intimidade na cama comigo não era pessoal, era simplesmente devido a um baixo interesse nisso. O conselheiro me ajudou a lidar com minha raiva e ajudou Ellen a perceber a necessidade de esforços adicionais de sua parte. Assim, o que antes era uma frequência de uma vez a cada 10 dias, evoluiu para talvez uma vez por semana, ocasionalmente 2 vezes se eu pudesse persuadi-la. Eu me agarrei à esperança de que, à medida que nossas filhas fossem para a faculdade e ganhássemos mais tempo livre, não mais as levando para várias atividades como aulas de canto, prática de tênis, danças ou casas de amigos, nossa situação poderia melhorar. No entanto, essa esperança nunca se concretizou. Tornou-se uma tarefa ainda mais difícil. Nossa intimidade se transformou em um encontro depressivamente rápido. Sonhei com ternura, afeição. No entanto, na maioria das vezes ela resistia aos meus avanços. Ela resistia, como se estivesse se defendendo. Hoje não, querida, podemos fazer isso rápido. Eu não entendia nada do que estava errado. As mulheres geralmente não querem mais preliminares? Imagine a decepção quando você não consegue aproveitar sua esposa adequadamente por 3 meses. Você pode ficar tentado a julgá-la duramente pensando, por que ficar com uma pessoa que não atende às suas necessidades? Mas a verdade é que Ellen e eu temos um profundo amor e apreciação mútua. Apesar de sua falta de entusiasmo na cama, ela demonstra sua afeição por mim de inúmeras maneiras todos os dias. Imaginamos um futuro em que envelheceremos juntos. É que a vida na cama não é um aspecto importante do nosso relacionamento, e com o tempo, graças aos meus próprios esforços, encontrei maneiras de lidar com isso. É por isso que quando desci as escadas cambaleando e saí pela porta da frente, fiquei chocado e furioso. Eu sabia que ele me amava, e confiava nela completamente, sabendo que ela não estava interessada o suficiente em intimidade para me trair. Então o que diabos está acontecendo? Levei 3 minutos para chegar à casa de Mark Malczek e tocar a campainha. Quando ele abriu a porta, um estalo, e olhou para mim incerto, dizendo, "Oi, Rob, o que você é?" Empurrei a porta com força, fazendo-o cair no chão. Fechando a porta atrás de mim, agarrei-o e bati-lhe com o meu joelho, fazendo-o dobrar-se de dor. Quando peguei novamente, fiquei feliz em ver seu rosto pálido e assustado. Ele não conseguia nem falar. Segurando pela coleira com minha mão esquerda, bati nele várias vezes. Concluindo, dei um golpe final e esmagador. Joguei Mark no sofá da sala de estar, observando-o tentar respirar um pouco, e gentilmente o abracei pelo pescoço. Escute com atenção, sua pessoa inútil. Eu sei exatamente onde você estava e o que estava fazendo esta manhã, e estou nervoso. Tenho uma arma e uma pá. Ele ficou em silêncio, apenas olhou para mim com medo nos olhos. Agora você vai me contar tudo o que eu quero saber, responder todas as minhas perguntas. Então você vai se limpar e seguir com sua vida. E você nunca mais, em nenhuma circunstância, falará com Ellen. Você me entende bem o suficiente? Apertei seu pescoço levemente para chamar sua atenção, e ele assentiu freneticamente. Sim, sim, Rob, eu entendo, ele sussurrou. Ele estava completamente intimidado. Depois de soltá-lo, convidei-o a começar a conversar. Deixei claro para ele que era melhor que ele contasse tudo, não escondendo nada e não minimizando suas ações, e ele confessou tudo. Ele e Ellen estavam em um relacionamento de cama há mais de 2 meses. Surpreendentemente, ele alegou que ela foi a iniciadora disso. Durante uma reunião de bairro em 4 de julho, ela flertou abertamente com ele quando estavam sozinhos. Poucos dias depois, ela ligou para ele de manhã e pediu que ele ajudasse a mover o arquivo. Quando ele chegou, ela o encontrou apenas de roupão.
Expressando sua gratidão, ela o beijou apaixonadamente na porta, abraçou-o com força e o tocou. Antes que ele pudesse expressar suas preocupações, eles estavam em nosso quarto. Fiquei surpreso com suas revelações. Ellen estava cheia de entusiasmo e esperava ansiosamente por cada encontro com ele. Mark afirmou que ele repetidamente perguntou a ela: "Você tem certeza de que está tudo bem? E quanto a Rob?" Não posso confirmar se isso é verdade, mas ele insistiu que ela lhe garantiu que seria capaz de manter isso em segredo de mim. Desde o primeiro encontro, eles se encontraram várias vezes por semana, seja na minha casa ou na casa do Mark. Esta manhã, ele disse, quando fui à casa dela, ela me encontrou na porta. Subimos as escadas e aconteceu de novo. Ouvindo a história de Mark, eu só conseguia sentar, sem acreditar no que ouvia. A mulher com quem eu acreditava estar casado há 24 anos não tinha nenhuma semelhança com a mulher que estava namorando Mark entusiasticamente desde o verão. Uma última pergunta: então você pode cuidar da sua bagunça? Não consigo imaginar que você seja o primeiro homem com quem ela se envolveu dessa maneira. Ela revelou algo sobre os outros. Sem hesitar, ele estava completamente quebrado agora. Ela deu a entender que havia alguns antes de mim, mas ela mencionou apenas um. Joe alguma coisa, Oberman ou Oderman? Ele é bombeiro. Ela disse que ele terminou as coisas porque sua esposa estava ficando desconfiada. Joe Oderman. Ele e Stephanie eram amigos próximos nossos desde que nossas filhas tinham 5 anos. Aquele babaca desprezível. Tanto ele quanto eu tivemos sorte de eu ter a tarde para me recompor e recuperar o controle. A sorte de Ellen estava no fato de que eu poderia tê-la machucado enquanto a minha era evitar uma longa sentença de prisão. Quando voltei para casa para jantar, eu tinha conseguido conter minha raiva. Ellen continuou alegre e afetuosa como sempre. Nós apreciamos uma refeição deliciosa, discutindo tópicos mundanos como o bem-estar das crianças, próximos eventos de buffet para ela e a monotonia do meu trabalho de escritório. Notavelmente, eu era capaz de mascarar minha fúria latente por trás de uma fachada de normalidade. Mais tarde, enquanto ela estava deitada na cama assistindo a uma reprise de CSI, eu me juntei a ela. Naturalmente, o quarto tinha sido restaurado ao seu estado original, lençóis limpos e tudo. Inclinei-me para beijar sua bochecha, deslizando minha mão por baixo de sua camisola para acariciar sua coxa. Ela lançou um olhar cauteloso para mim e respondeu: "Não está noite, querida, tudo bem? Estou me sentindo um pouco exausta. Que tal relaxarmos e assistirmos um pouco de TV juntas?" Normalmente, isso me faria recuar, talvez com uma pitada de decepção, mas não está noite. Eu persisti, movendo gentilmente minha mão para cima e insisti: "Não, eu realmente preciso de você esta noite, querida. Vamos, você vai gostar." "Rob." Ela disse, parecendo irritada. "Eu realmente quero, Ellen, e são apenas 9h30. Você não pode estar tão cansada." Ela olhou para mim e disse: "Eu não quero." Mantendo contato visual com ela, sugeri suavemente: "E se você imaginar que eu sou Mark Malchek?" Seu corpo ficou ligeiramente tenso em surpresa, um inesperado escapou de seus lábios enquanto ela me encarava, de olhos arregalados. Era um olhar que eu nunca tinha visto em seu rosto durante todo o nosso tempo juntos. Como resultado, ela concordou com a intimidade sem palavras, e eu dou minha palavra, nós nunca tivemos isso. Depois disso, saí da cama. Sem dizer uma palavra para Ellen ou mesmo olhar para trás, fui para o chuveiro. Quando saí 15 minutos depois, secando meu cabelo com uma toalha, Ellen estava sentada na cama novamente. Ela arrumou a cama, vestiu a camisola novamente e penteou o cabelo. Posso dizer que ela estava chorando. Ela olhou para mim tristemente. "Rob, eu estou tão..." Ela começou com uma voz vacilante, mas eu a interrompi. "Deixe-me falar primeiro, Ellen." Parei por um momento, olhando para ela friamente. "Fui para casa mais cedo hoje, pouco antes do almoço, e vi Mark Malchek saindo. Então subi as escadas e ouvi você no chuveiro, e notei o estado do nosso quarto. Então me poupe de quaisquer desculpas ou tentativas de me enganar, ok?" Sua cabeça pendia baixa, um rubor se espalhando por suas bochechas.
Ela assentiu silenciosamente. Não tenho certeza se nosso casamento pode resistir a essa tempestade, ela arfou, seus olhos se arregalando de horror. Mas se houver alguma chance, começa com você sendo completamente honesto comigo. Você entendeu? Ellen assentiu novamente, as lágrimas brotando. Sinto muito, Rob. Não acredito que fiz algo tão terrível. Ela fez uma pausa, tomada por soluços. Tudo o que peço é que você me dê mais uma chance. Vou te contar tudo, mas, por favor, não me odeie. Tudo bem, então, toda a verdade sobre você e aquele cara. O que aconteceu, onde, quando, como, por quanto tempo e por quê? Ela soluçou por mais um tempo, então enxugou as lágrimas. Eu nunca realmente notei até o piquenique de 4 de julho. De repente ele estava sempre lá, me trazendo bebidas ou cachorros quentes, sendo excessivamente amigável. Algumas vezes, quando você não estava por perto, ele começava a flertar, me encarava e até tocava minhas costas com uma indireta. Mas isso foi há alguns meses e eu tinha me esquecido completamente até a semana passada. Ele ligou e perguntou se poderia vir e ajudar com a receita que estava preparando para sua nova namorada. Então ele veio e trabalhamos na receita juntos. Expliquei algo a ele e ele ficou muito grato. Tomamos uma xícara de café e então me senti estranha. Antes que eu percebesse, ele me carregou para o quarto no andar de cima. Sabe? Ela fez uma pausa, lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. Eu me senti desorientado. Não consegui entender por que isso estava acontecendo ou por que ele não parou quando eu disse não. Ele. Um verdadeiro monstro. Depois que ele terminou, ele confessou que tinha colocado algo no café e me mostrou sua câmera digital. Ele tirou uma foto sua, Rob. O autor, isso, e ele ameaçou que eu deveria continuar a vê-lo, caso contrário ele se certificaria de que você e todos os seus amigos na estação recebessem cópias dessas fotos. Rob, eu estava tão confuso que não sabia o que fazer. Escutei impassível, embora internamente cético. Parecia provável que ela estivesse tecendo uma teia de mentiras, mas decidi ouvi-la mesmo assim. Sem que ela soubesse, eu já tinha conversado com Mark. Ele ligou na semana passada, dizendo que voltaria hoje às 10h30, insistindo que eu me preparasse para sua chegada. Fiquei petrificada com as fotos incriminatórias, então permiti. Quer dizer, ele apareceu e nós repetimos o que aconteceu. Eu exalei pesadamente. Ellen, por que você não me informou depois do incidente inicial? Você não percebe que poderíamos ter testado seu cão de caça e o processado por agressão? Ela baixou os olhos. Agora vejo isso. Acho que não estava pensando claramente. Eu estava apenas com medo da sua reação. Tanto em relação a mim quanto a ele. Oh, Rob, eu estava tão assustado. E tão perdido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sinto muito mesmo, querida. Uma narrativa fantasiosa, pensei silenciosamente. Implausível, mas não totalmente implausível. Se alguém pudesse entreter a noção de que Mark Malczak seria tolo o suficiente, agrediria a esposa de um policial. No entanto, o relato que ele forneceu durante nosso confronto pareceu mais crível, apesar de contradizer minha percepção de minha esposa. Então, havia a evidência mais contundente de todas. O som de Ellen cantando alegremente no chuveiro, poucos minutos depois de Malczak supostamente tê-la coagido a outro encontro. Eu ponderei mais, olhando pela janela enquanto ele enfungava e enxugava os olhos. Você agiu tolamente, Ellen. Depois de 25 anos juntos, eu esperava mais confiança de você. Ela olhou para mim timidamente, repetindo, sinto muito, Rob. Preciso de algum tempo para considerar como lidar com isso, talvez alguns dias. Durante esse período, evite falar com Mark ou qualquer outra pessoa sobre isso. Entendido? Ok, ela concordou, subitamente esperançosa. Por favor, Rob, não faça nada arriscado. Inclinando-me para a frente, estudei seu rosto. Ellen, seja honesta comigo agora. Esse foi o único caso de infidelidade em nosso casamento? Ela tentou encontrar meu olhar, mas seus olhos se desviaram momentaneamente.
Com minha experiência interrogando suspeitos, eu sabia o que isso significava. Não houve mais ninguém, querida. Ninguém além de você, até. Até Mark. Suas lágrimas rolaram novamente e ela não terminou a frase. A falsidade descarada reacendeu minha raiva instantaneamente. Levantei-me da cama e comecei a andar de um lado para o outro no quarto. Caso não esteja muito claro, minha querida esposa, estou extremamente descontente com você no momento. Você vai dormir no quarto de hóspedes esta noite, então pegue seus pertences e vá embora. Rob, eu. Não fui clara, interrompi com mais intensidade. Terminei de discutir isso com você hoje à noite, agora saia daqui. Mas, querida, eu. Vai? Com um pequeno suspiro, ela rapidamente pegou seu roupão e saiu do quarto. Eu me acomodei de volta na cama para assistir a um jogo de futebol por 1 hora antes de cair no sono. Fiquei surpreso com o quão bem dormi ontem à noite, mesmo que ele não estivesse ao meu lado como de costume. Suponho que liberar um pouco de tensão algumas vezes pode ter ajudado. Enquanto eu descia as escadas, o aroma de café sendo preparado enchia o ar. Ao entrar na cozinha, descobri que ele tinha se esforçado muito no café da manhã. Havia panquecas, salsichas, ovos mexidos e até suco de laranja espremido na hora. Ellen estava no balcão, servindo meu café, sua expressão parecendo pálida e temerosa. Bom dia, querida, ela me cumprimentou timidamente, me entregando a xícara. Olá, Ellen, respondi neutramente. Este café da manhã parece maravilhoso. Comemos juntos, conversando levemente, e observei Ellen gradualmente aliviando sua tensão. Quando fiquei satisfeito, empurrei minha cadeira para longe da mesa e me levantei. Só havia uma maneira de descobrir a verdade, e não perdi tempo em persegui-la. Informando Ellen que eu precisava de um tempo sozinho, rapidamente fui até minha oficina no porão antes de dirigir diretamente para a casa de Joe Oderman. Quando estacionei, notei que ele estava caminhando em direção à porta da frente com a correspondência. Convidei-o para me acompanhar por um tempo para inspecionar o carro novo que eu iria comprar, e partimos. Seguindo em direção a Forbes Avenue, onde ficavam as concessionárias de carros, virei em uma rua lateral tranquila e estacionei em um estacionamento isolado atrás do campo de futebol. Joe olhou distraidamente pela janela. De repente, ele se virou para mim, intrigado, e exclamou: Rob, por que estamos aqui? Que diabos é isso? Meu revólver de serviço estava apontado a 6 polegadas do rosto dele. Seu idiota desprezível. Somos amigos há mais de 15 anos, mas isso não impediu você de me trair com ele, não é? Seu rosto empalideceu, e ele instintivamente recuou de mim. Rob, quem é você? Eu nunca. Pare com isso, seu idiota. Eu falei com Ellen e ela me contou a história toda. Estou tão perto de apertar o gatilho que você vai desaparecer sem deixar rastros. Ele cedeu. Estava escrito em seu rosto em um instante. Percebendo que Ellen já tinha contado tudo, ele não viu sentido em negar. Em vez disso, ele se apressou para se cobrir. Rob, juro que não foi minha culpa. Ela continuou vindo até mim repetidamente. Eu continuei dizendo a ela que éramos apenas amigos, que não era certo, mas ela não recuava. Abaixei a arma ligeiramente, observando sua respiração profunda e o suor batendo em sua testa. O medo encheu seus olhos. Conte-me tudo, devagar e com cuidado, e não omita um único detalhe. Se sua história não se alinha perfeitamente com a de Ellen, farei sua trapaça parecer um acidente. Ele obedeceu ansiosamente, desesperado para evitar as consequências. Sua versão espelhava a de Mark. Ellen tinha sido a agressora. Com nossas famílias passando muito tempo juntas, Ellen havia intensificado suas brincadeiras habituais há cerca de 1 ano. Ela começou a fazer avanços físicos, mesmo quando os outros não estavam olhando. Eventualmente, ela o propôs por telefone. Apesar de inicialmente rejeitar seus avanços, ou assim ele alegou, a persistência dela o desgastou até que ele cedeu. Rob, ele começou cuidadosamente. Já que você queria ouvir a história toda, eu vou contá-la. Apenas, abaixa a arma, ok? Eu assenti,
sinalizando para ele continuar. Ela era a mulher mais atraente com quem já namorei. Nunca tive tanta intimidade quanto com ela. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntei em um tom baixo e ameaçador. Cerca de 8 meses. Nós nos encontrávamos 1 ou 2 vezes por semana. Eu sempre tive medo de que você descobrisse. Então Stephanie começou a suspeitar de algo, a agir estranhamente, como se de alguma forma sentisse que eu estava me desviando. No final, convenci Ellen de que deveríamos parar. Foi em junho passado. Como ela reagiu? Ela ficou irritada, mas aguentou porque não queria que Stephanie descobrisse. Ela até fez uma piada. Bem, acho que terei que encontrar outra pessoa para tomar seu lugar, Joe. Você já perguntou a ela por que ela me traiu? Sim, muitas vezes. Antes mesmo de começarmos, eu perguntei a ela, por que você quer fazer isso? E o que ela disse? Nada que realmente faça sentido, apenas que ela te amava, que você era um cara legal, mas ela precisava de algo mais. Você acha que foi o primeiro amante dela? Não, ela mencionou alguns outros caras com quem ela estava em um relacionamento. Eu não conhecia nenhum deles. Acho que ela conheceu um deles quando estava servindo uma festa ou algo assim. Eu me inclinei para trás e o observei. Ele desviou o olhar, olhando pela janela. Depois de um momento, eu falei, dizendo, você é realmente desprezível, sabia disso? Não me importa o quanto ela flertasse com você, só havia uma coisa certa a fazer, e você fez exatamente o oposto. Ele abaixou a cabeça, evitando contato visual. Suspeitei que ele estava secretamente aliviado por eu não querer machucá-lo. Nossa amizade acabou, idiota. Saia do carro. Aqui. Mas são pelo menos 10 milhas até. Suas palavras sumiram quando ele viu a expressão no meu rosto. Silenciosamente, ele saiu do carro e andou alguns passos para longe. Sem mais uma palavra, dei a volta no carro e voltei para a cidade. Voltei diretamente para a casa de Joe e Stephanie, com sorte de encontrar Stephanie lá. Oi, Rob, você não estava com Joe agora há pouco? Ela perguntou, olhando além de mim para o carro vazio. Sim, mas algo surgiu. Escute, podemos conversar um pouco? Perplexa, ela me guiou até a cozinha e nos acomodamos com xícaras de café. Steve, somos amigas há muito tempo, e não há uma maneira fácil de dizer isso. Joe e Ellen tiveram um caso. O quê? Ela me olhou boquiaberta, então balançou a cabeça. Rob, eu poderia ter acreditado em você se tivesse mencionado Joe e outra pessoa. Eu tinha uma suspeita na primavera passada de que algo estava acontecendo, mas Ellen? De jeito nenhum. Peguei o mini gravador do bolso da minha camisa, que eu tinha discretamente colocado antes de sair de casa. Sem dizer mais nada, eu o rebobinei e apertei play. Ficamos sentados em silêncio, ouvindo juntos toda a minha conversa com Joe. Várias vezes senti vontade de chorar, e sabia que as lágrimas viriam depois, mas mantive a compostura. Observei Steve enquanto sua expressão endurecia, seus lábios se apertando em uma carranca raivosa. Imaginei que o casamento dela com Joe provavelmente estava tão acabado quanto o meu. Depois que a fita terminou, ficamos em silêncio por alguns momentos. Então perguntei se alguma coisa do que acabávamos de ouvir fazia sentido para ela. Na verdade não, Rob. Por anos, nós 4 fomos apenas amigos, sabe? Nós sempre brincamos um pouco. Houve algumas ocasiões em que me lembro de você brincando beliscando minha bunda ou olhando meu peito em um maiô, mas era tudo uma brincadeira, e todos nós entendíamos isso. Mas isso, como mencionei, o comportamento de Joe era suspeito o suficiente na primavera passada que é crível que ele estava me traindo. Mas Ellen? Ela é a última pessoa com quem eu suspeitaria que ele estivesse envolvido. Ela me lançou um olhar suspeito de repente. Meu Deus, Rob. Você não veio aqui para me dar em cima, veio? Algum tipo de vingança ou o quê? Pelo amor de Deus, Steve, pensei que você me conhecesse melhor do que isso. Somos amigos há muito tempo. Você sabe que eu me importo com você. Você honestamente acha que eu sou tão babaca assim? Ela começou a chorar,
expressando: "Sinto muito, Rob. Acho que estou um pouco destruído no momento, sem pensar direito. É difícil agora ter uma visão favorável dos homens, se você me entende. Por favor, Steve, lembre-se de que tanto você quanto eu fomos injustiçados. Você é, sem dúvida, uma mulher linda, e sabe que me sinto atraído por você. Mas esse não é o ponto aqui. Eu precisava que você entendesse que tipo de pessoa seu marido realmente é. Vou expulsar a Ellen traidora da minha casa, e se houver alguma maneira de apoiá-la a lidar com Joe, estou mais do que disposta a fazê-lo. Eu queria que você soubesse a verdade e que eu estou do seu lado. Essa é a única razão pela qual estou aqui, acredite em mim." Ainda em lágrimas, ela se aproximou e sentou no meu colo, bem ali na cozinha. Ela envolveu seus braços ao meu redor, descansou seu calor no meu ombro e chorou. Depois de alguns minutos, nós duas estávamos em lágrimas. Provavelmente ficamos assim por meia hora. Na viagem de quase 6 horas até Chicago, tive tempo de sobra para refletir. A profundidade da traição de Ellen era insondável para mim. Era evidente que ela havia se envolvido em vários casos, alguns dos quais ela mesma instigava. Essas ligações clandestinas persistiram por semanas, se não meses. O que mais me machucou, superando todas as outras traições, foi o caso descarado com esses outros homens. Estando comigo, ela experimentou inibições, falta de vontade de explorar o mundo e até mesmo recusou intimidade. E por anos, eu silenciosamente suportei essa luta. No entanto, ela foi descoberta junto com Mark, Joey, sem dúvida, outras pessoas. Ao sair da casa de Stephanie, minha mente lutava com duas resoluções. Primeiro, meu casamento estava irrevogavelmente destruído, e Ellen logo se arrependeria de suas ações. Segundo, eu precisava confiar em minhas filhas primeiro. Ao falar com Linda pelo celular, ela recebeu minha visita inesperada com alegria. Durante uma refeição em um restaurante próximo, ela me atualizou sobre seu novo emprego e as flutuações de seu relacionamento com Chad. Então, ela me confrontou, sentindo minha tensão subjacente. "Tudo bem, pai", desembucha. "Estou feliz que você esteja aqui, mas claramente há mais nesta visita do que aparenta. Você está nervoso desde que chegou, como se tivesse tomado 4 xícaras de café a mais esta manhã." Inclinei-me para perto e falei suavemente. "Querida, preciso te contar algo importante antes que qualquer outra pessoa o faça. Sua mãe e eu estamos nos separando. Descobri que ela foi infiel a mim com vários homens por um bom tempo. As horas seguintes foram difíceis. Linda lutou para acreditar em mim, e eu tive que convencê-la de que tinha certeza sobre a infidelidade de Ellen, enquanto também a protegia dos detalhes mais dolorosos. De volta à casa de Linda, depois que ela finalmente aceitou a verdade, ela chorou inconsolavelmente. Eu compartilhei sua dor, percebendo que a imagem destruída do relacionamento de seus pais era devastadora para ela. Lágrimas fluíram livremente naquele dia. Dormi no sofá da Linda e, antes de sair na manhã seguinte, fiz um pedido. "Por favor, não confronte sua mãe por alguns dias ou até que ela entre em contato com você. Preciso falar com Verônica hoje e então começar o processo de divórcio. Depois disso, seu relacionamento com ela depende de você. Lembre-se de que sua mãe te ama muito, e o que quer que ela tenha feito, ela fez para mim, não para você, querida." Cheguei em Canyon por volta das 21 horas no domingo, e meu encontro com Verônica espelhou o que tive com Linda. Foi doloroso, cheio de lágrimas e perguntas que não podiam ser respondidas. Parti para casa na segunda-feira de manhã cedo. Desde que saí da cidade, meu celular está desligado. Agora que eu liguei para dizer ao chefe da estação que eu tinha o dia de folga, encontrei 11 mensagens de Ellen. Elas variavam de desculpas chorosas a apelos cada vez mais desesperados. Depois de apagá-las, continuei dirigindo, pensando em como passar pelo último capítulo do nosso casamento. Essa situação me devastou. A união na qual eu havia colocado todo o meu coração, que eu esperava manter até o fim dos meus dias, agora se desfez. Estava em ruínas. E para quê? Para que minha esposa possa se entregar às reuniões, revelando um lado dela que ela nunca compartilhou comigo.
Recorri a um advogado da PBA que conheço para uma recomendação de divórcio. Quando cheguei na cidade, visitei imediatamente o escritório recomendado pelo advogado. Após 1 hora de discussão e a publicação do registro de Joe, coloquei o processo em ação. Como as meninas não estavam em casa, questões de custódia e pensão alimentícia não importavam. Minha principal preocupação era a casa. Se ele contestar isso, decidi envergonhá-la publicamente. Fora isso, não fiquei muito interessado. Por volta das 4 da tarde, quando passei pela casa, o carro de Ellen não estava lá. Bom, pensei. Depois de estacionar na garagem, providenciei um serviço de chaveiro 24 horas. Às 18 horas, quando Ellen retornou, eu tinha feito alguns arranjos. Senti sua decepção e aborrecimento quando ela tentou abrir a porta da frente com uma chave. Abri-a silenciosamente e notei como a irritação em seu rosto foi substituída por uma mistura de ternura e nervosismo. Rob, graças a Deus você voltou. Onde você esteve por 2 dias? Eu estava tão preocupada. Por que você não ligou? Ela exclamou. Eu acenei para suas perguntas. Entre, Ellen. Por favor, sente-se na sala de estar. Eu disse calmamente. Quando ela tentou me abraçar, eu me afastei e fui para a sala de estar. Intrigada, ela o seguiu. Rob, querido, o que está acontecendo? Sua voz tremeu levemente e seus olhos refletiram preocupação. Sem responder, fiz sinal para que ela se sentasse no sofá, sem tirar os olhos de mim. Parado na frente dela, estudei o rosto preocupado da mulher que segurou meu coração por tantos anos. Deixei o silêncio se arrastar por um longo tempo antes de falar. Ellen, você sabe, eu nunca colocaria a mão em você ou lhe faria mal. Você é uma mulher e uma vez eu te amei muito. Ela exalou. Rob, uma vez. Não entendo. Cale a boca, gritei. Explodi, interrompendo-a. Posso não machucá-la fisicamente, mas isso não significa que eu não queira. Então, cale sua boca mentirosa e me escute. Rob, eu sou. Cale a boca, Ellen, rosnei ameaçadoramente. Não vou me repetir. A essa altura, sua pele estava pálida com uma mistura de medo e ansiedade. Eu podia observar suas mãos tremendo no colo. Nós vamos ter uma discussão, calma e respeitosamente, eu continuei, e então você vai embora. Eu não estou preocupado com onde você vai, francamente, eu não me importo. Este casamento acabou. Nossa vida juntos acabou. Ela arfou, prestes a dizer algo, mas um olhar meu a silenciou. Você foi infiel a mim com Mark, com Joe Alderman e, ao que parece, com alguns outros também. Não sei a extensão e, francamente, não estou interessada. Por meses, possivelmente anos, você tem se envolvido com outros homens. Você deu a eles o que eu implorei, fez coisas com eles que você se recusa a fazer por seu amado marido, apesar dos meus pedidos repetidos. Se trair seu cônjuge por infidelidade é uma medida, você levou isso ao extremo. Tudo aceitável para alguém na rua e até mesmo para um dos nossos amigos mais próximos e antigos, mas não para o homem que se dedicou exclusivamente a você por mais de 25 anos. Eu realmente não te reconheço mais, Ellen. Achei que sim, mas claramente estava enganado. Eu teria jurado sua fidelidade e lealdade com minha vida. Ainda bem que não fiz isso, não é? Olhei para ela, vendo-a sentada imóvel no sofá, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela havia parado de tentar falar, parecendo em transe. Eu casualmente ponderei sobre quais pensamentos ocupavam sua mente. Era algo como, oh não, ele deve ter descoberto, ou talvez não tenha valido a pena no final? Aqui está o ponto crucial da questão que realmente me irrita. Você me ama. Estou ciente do seu amor por mim. Nós imaginamos envelhecer juntos e acredito que você foi sincero. Bem, adivinha? Essa é sua consequência. Você não vai envelhecer ao meu lado. Você não vai mais dividir uma vida comigo, acordar ao meu lado todo dia e se aconchegar comigo à noite. Você nem vai mais poder morar nesta casa. Fiz um gesto em direção a 3 malas posicionadas no canto.
Em 5 minutos você vai colocá-las no seu carro e ir embora, Ellen, e não vai mais voltar. Ela soltou um grito então, me pegando desprevenido. Não, Rob, por favor, baby, você. Sim, baby, eu cuspi duramente. Eu posso e eu vou te expulsar. Mas primeiro, alguns detalhes menores. Avancei em sua direção até ficar bem na sua frente no sofá, pairando sobre ela. Ela recuou de medo, me observando atentamente. Deslizei minha aliança de casamento e a deixei cair em seu colo enquanto seus olhos se arregalavam de espanto. Agarrei sua mão esquerda e removi seus anéis de casamento e noivado. Deixei a aliança de casamento cair em seu colo também, mas guardei o anel de noivado no bolso. O anel de noivado era da minha avó. Como você sabe, ele vai ficar comigo. Quanto às alianças que trocamos, você é livre para fazer o que bem entender com elas. Derretê-las, jogá-las fora ou colá-las onde quiser. Eles simbolizavam nosso amor e compromisso, mas nós dois entendemos seu valor agora, não é? Eu andei até a mesa de centro e peguei um vaso de vidro deslumbrante, quase transparente, mas brilhando com vibrantes tons de azul e verde. Lembre-se disso, Ellen, é de Veneza, o presente de 5º aniversário que demos um ao outro. Custou uma fortuna, mas nós o estimamos porque representava nosso vínculo. Com um movimento rápido, joguei o vaso no chão, onde ele se quebrou em inúmeros pedaços, arrancando um grito de angústia de Ellen. Não vale mais a pena guardar, afirmei friamente. Me virando, peguei 2 álbuns de fotos e os joguei na lareira. Nosso álbum de casamento e nosso álbum de família. Todas essas memórias preciosas, todos esses lembretes do que significávamos um para o outro. Mas eles não servem para nada agora, não é, Ellen? Abaixei-me para derramar fluido de isqueiro neles, então acendi um fósforo e observei enquanto eles pegavam fogo. Ellen abruptamente se lançou em direção à lareira tentando me parar com um grito de não. No entanto, eu rapidamente a envolvi pela cintura e a guiei de volta ao sofá, onde ela desabou em lágrimas. Juntos, nós observamos enquanto as chamas devoravam os álbuns, enquanto eu tocava ternamente o bolso onde eu guardava as fotos de nossas filhas resgatadas do livro da família. Minhas lembranças de nossas meninas permaneceram inestimáveis para mim. Em minutos, ambos os livros viraram cinzas. Ellen continuou a soluçar, seu rosto desviado do meu. Tudo bem, Ellen, chega, interrompi rapidamente, batendo palmas. O espetáculo acabou e é hora de você ir embora. Apesar das minhas palavras, ela não fez nenhuma tentativa de se mover. Segurando seu braço firmemente, eu a incitei a ficar de pé e a guiei em direção à porta da frente. Espere, Rob, por favor, espere, ela implorou, lutando contra meu aperto. Você não pode simplesmente me expulsar assim. Na verdade, Ellen, eu posso e vou. Sua expressão traiu angústia e medo. Sem nem me ouvir, sem me dar uma chance de explicar, dei um passo para trás, estudando-a silenciosamente por um momento prolongado. Ellen, você acredita honestamente que qualquer coisa que você pudesse dizer, qualquer explicação que você pudesse oferecer aliviaria minha dor e traição? Há algo que poderia tornar sua infidelidade, sua total traição e humilhação de mim, mais tolerável? Qualquer coisa que pudesse tornar esta situação menos agonizante ou menos terrível. Mas eu nem tive a chance de explicar por que eu. Você acha que eu dou a mínima para o porquê eu explodi? Saber por que você fez isso me trará consolo? Tudo bem, está tudo bem agora que eu entendo as motivações de Ellen. Você está delirando? Ela olhou para mim, exausta, aterrorizada e angustiada, sem palavras. Então, depois de um momento prolongado, ela disse, mas e as meninas? Visitei Linda e Rony no fim de semana. Elas estão cientes da sua infidelidade e da minha decisão de me divorciar de você. Ah, não, ela exclamou, caindo no chão em lágrimas. Observei-a por um tempo, minha querida esposa, a mãe dos meus filhos, minha companheira de vida, minha amiga mais próxima e confiável por 25 anos. Então, deixei-a lá, esparramada no chão do corredor, enquanto colocava sua bagagem no porta-malas do carro. Ao retornar para dentro, ela estava sentada lá, com os olhos vazios, olhando para o espaço. Silenciosamente, ajudei-a a se levantar e a guiei para fora,
para o carro. A chave do carro estava em cima do carro, e eu a posicionei perto da porta do motorista. Pensei em palavras de despedida apropriadas, mas nenhuma me veio à mente. Adeus, Ellen, parecia inadequado no momento. E foda-se, sua vagabunda traidora, parecia clichê. Então eu simplesmente parti. Reentrei na casa e tranquei a porta atrás de mim. Parado ali no corredor, não me movi, não pensei realmente. Esperei para ouvir o som do carro de Ellen